Amados irmãos, nesta manhã, inspirado pelo Espírito Santo, eu tomei a decisão de estar trazendo esta mensagem e gravando para que muitos tenham conhecimento da mesma, a qual o Senhor tem me inspirado. Uma palavra bastante conhecida dos irmãos, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, que fala a respeito das 10 virgens. Nós sabemos, já ouvimos pregar várias vezes a respeito desta mensagem e sabemos que é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem que nos alerta quanto ao arrebatamento da igreja, a qual muitos estão desapercebidos. A Bíblia diz que Jesus virá como na época de Noé, que muitos já não estarão mais esperando, muitos já não estarão mais crendo. E é o que nós estamos vivendo. As pessoas muitas das vezes se dizem cristão, mas estão se envolvendo aí com as coisas do mundo. E a Bíblia ela é bem clara. Ela é bem clara quanto à palavra de Deus que nos alerta. E eu vou ler agora para que não fique esta palavra apenas nas minhas palavras, mas que seja as palavras de Deus na nossa vida. Então vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, e saía ao encontro. E então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos um pouco do azeite, para que nossas lâmpadas não se apaguem. É uma palavra, querido, que nos chama a atenção para que os dias atuais são muitas igrejas cheias, lotadas, mas o Senhor, Ele tem buscado aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que realmente sejam igreja do Senhor e não os que estejam na igreja. Hoje, algo estranho tem tomado conta dos pastores em construir templos enormes, né? Quanto maiores, melhores. Mas eu vejo que o Senhor Jesus Cristo está buscando não uma igreja cheia de gente, mas um povo cheio do Espírito Santo de Deus, para que morem com Ele eternamente no reino dos céus. Jesus está mostrando essa alerta aqui para nós, querido, aleluias, que está dizendo aqui que há pessoas no reino de Deus, há pessoas que foram chamadas por Cristo, que realmente estão ligados no Senhor, estão com as suas lamparinas cheias. São essas pessoas que verdadeiramente são a igreja do Senhor, que vão à igreja para adorar a Deus, diferente de muitas que estão indo à igreja, é verdade, vão à igreja aos domingos, e quando vão, querido, vão para conversar, e muitas das vezes levam o celular, o pastor está pregando, e eles estão ali vendo uma mensagem com os amigos. Muitos vão para encontrar os amigos, botar a fofoca em dia, e não é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que Deus deixou essa palavra no livro de Mateus. Aqueles que verdadeiramente são adoradores vão para ouvir a palavra de Deus, vão buscar. E é interessante nos dias atuais que nós vemos no início do culto, os louvores quando estão acontecendo, as pessoas gostam, as pessoas glorificam a Deus e estão presentes, a igreja fica repleta, amém? E estão todos ali, mas o interessante é que quando eu tenho notado que quando a palavra de Deus, ela nos diz para buscarmos Deus em adoração, aí nós vemos no momento que o pastor anuncia que agora vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Queridos, é estranho, porque eu vejo pessoas se levantar justamente dessa hora para ir ao banheiro. Muitas das vezes essas pessoas se levantam para ir ao pátio da igreja, saindo do templo. Enquanto está acontecendo os louvores, eles não saem. Mas quando há a palavra de Deus, parece que começam os assuntos a se conversar. Eu quero despertar você, meu amado, nessa noite, nessa tarde, na manhã. Que você, quando for para a casa de Deus, vá para adorar o Senhor.
A nossa adoração, o culto a Deus, ele começa em casa, quando começamos a se vestir, quando começamos a nos arrumar, quando começamos a pentear o nosso cabelo. Nós temos que pentear assim. Eu estou penteando, estou me arrumando para ir para a casa do meu Deus, para adorar o meu Deus Todo-Poderoso. Mas muitas das vezes, irmãs e irmãos colocam assim a melhor roupa e botam aquela roupa bonita para chamar a atenção, muitas das vezes para mostrar para o irmão que está bem vestido, para exibir as suas vestes. E Jesus não olha para a parte externa. Jesus, quando você chega ali na igreja para adorar o Senhor, Jesus começa a sondar o teu coração, amado, para saber se o sacrifício que tu trouxe realmente é um sacrifício de adoração para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, amado, o que Jesus está falando aqui a respeito da nécia, né? Das nécias, está falando daquelas pessoas que fazem dessa maneira, que vão para a igreja de qualquer maneira, que vão para a igreja para se exibir, que vão para a igreja para conversar. É diferente daquelas que são preparadas, que vão com seu azeite. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero trazer para você nesta manhã, amado? A Bíblia, ela é bem clara quando ela fala aqui, no momento que as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite. Ou seja, as prudentes, elas estão frequentes na escola bíblica dominical, aprendendo da palavra de Deus. Isso é comprando azeite, querido, enquanto tem tempo. As prudentes, elas estão no culto de doutrina, porque muitas são as pessoas que conhecem a Jesus de longe. Eu quero dizer para você, de longe, distante, eles não querem se aproximar de Cristo. Porque quando nós estamos presentes nesses cultos de adoração, nesses cultos que trazem a mensagem de Deus, a palavra de Deus é ensinada, ele se aproxima de Deus e ele se afasta do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, aqui está dizendo que ela foi para o culto de doutrina, ela vai para o culto de ela é obediente ao pastor, ela lê a palavra de Deus. Mas a nécia não, ela vai se alimentar daquilo que é pregado, ela não busca saber, como crente de Beré, examinar a Bíblia, examinar a palavra de Deus. Então ela continua com aquela vida superficial. Como eu posso dizer isso? Com a parábola daquela mulher que sangrava, aleluias, há 12 anos. Quantas pessoas estavam em volta de Jesus seguindo? Porque Jesus, onde estava, muitas pessoas estavam em volta dele, querendo algo, uma cura, querendo um milagre. Mas nós vemos nessa passagem que apenas essa mulher, que já tinha sido explorada por médicos, já tinha tentado sua cura de várias maneiras, ela faz um esforço com as últimas forças que lhe restam naquele corpo debilitado, e ela se estica e vai passando ali pelo meio de um, pelo meio de outro, e consegue tocar nas vestes de Jesus. Quantos estavam em volta e não estavam tocando em Jesus? Mas aquela mulher tocou diferente. Aquela mulher, quando tocou em Jesus, dele saiu virtude, ou seja, saiu a cura que aquela mulher tanto desejava, porque no seu coração ela já estava cultuando a Deus e crendo que Ele era capaz de resolver a sua situação. Louvado seja o nome do Senhor. É muito perigoso quando nós vemos aqui que essas mulheres, elas estavam sem azeite no final. Elas estavam despreparadas na vinda do noivo. Nós sabemos que esta mulher representa a igreja. E Jesus não está falando de 5 e 5, ele está falando de 10. São crentes, não é o povo do mundo. Não é aquele povo que ainda não aceitou Jesus, porque nós sabemos que essas pessoas só vão para o céu. Só quem aceitar a Cristo, porque a Bíblia diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a Bíblia, neste momento aqui específico, não está falando das pessoas que são incrédulas quanto a Jesus Cristo. Está falando de crentes, pessoas que vão à igreja, pessoas que estão dentro da igreja, adorando, carregando suas Bíblias, estão com o nome arrolado, aleluias, no rol de membros da igreja, mas os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então, querido, vejam bem esta palavra. A Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas com azeite comprado, essas o noivo veio e elas estavam atentas. Isso quer dizer, são as pessoas que estão atentas, esperando a volta do noivo. Essas 10 virgens representam a igreja noiva de Cristo. 5 estavam com as roupas imaculadas, roupas brancas e alva, lavadas no sangue do Cordeiro.
mas essas outras 5 não estavam preparadas, andavam de qualquer maneira. Muitas das vezes estavam em todos os cultos, mas não iam para lá para entrar na presença do Senhor, para tocar no Senhor. E o que eu quero dizer, querido, que na última hora elas estavam desapercebidas. Nós temos visto que nos últimos dias nós estamos vendo, querido, pessoas indo à igreja, mas não estão apercebidas, não estão se preparando, não estão com as suas expectativas em dia, a saber que Jesus está às portas, Jesus está voltando e Ele está vindo buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amado, é bom que despertemos, é bom que estejamos prontos com as nossas vestiduras brancas, para que não fiquemos do lado de cada porta. As 5 mulheres que estavam prontas, estavam preparadas, que iam à escola bíblica dominical, que iam ao culto de doutrina, que tinham uma vida de oração, que tinham uma vida de jejum, estas entraram para as bodas do Cordeiro. Mas aquelas que andavam de qualquer maneira, aquelas que não estavam preparadas, aquelas que não compraram azeite, essas quando despertaram, já era tarde. O Senhor Jesus Cristo já tinha entrado para a sua glória com a noiva. E elas batendo a porta, veja bem a palavra que o Senhor Jesus Cristo fala para essa mulher. Aqui diz que Ele fala: eu nunca vos conheci. Há pessoas que estão na igreja, eu não estou aqui julgando, eu não tenho esse direito de julgar, mas a Bíblia diz que Ele fala: eu nunca vos conheci. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é bom estar preparado, porque a Bíblia, ela dá todo o respaldo para essa palavra que eu estou dando hoje. No livro de Mateus capítulo 24, está se falando de falsos profetas, está se falando de homens que viriam em nome de Jesus e enganariam a muitos. E ele deixa uma palavra aqui, amados, exatamente como no Mateus 24, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos assim, também a vinda do Filho do Homem será assim. E aqui diz, amado: portanto, vigiai para que não sabeis o dia que vem o Senhor, mas considerai isto, porque o pai de família soubesse quando a hora que viria o ladrão, vigiaria. Precisamos que 50%, segundo o entendimento que o Espírito Santo me deu, 50% da igreja vai subir e 50% vai ficar, por causa que estão desapercebidos aos sinais, estão desapercebidos e não estão preparados, porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz o quê? Que 2 estarão no campo, um será tomado, 50%. 2 estarão na cama, um será tomado e o outro deixado. Se não fosse assim, Jesus diria: 3 estão no campo, um será tomado e 2 deixados. Não, mas ele está falando de 2 no campo, um será levado e um outro deixado. A Bíblia também diz: 10 mulheres virgens, 5 será tomada, 5 entrará para o gozo com o Senhor, mas 5 será deixada de fora. Amado, é momento de reflexão, é momento no qual nós devemos estar pronto, atento. Os dias são maus, o apóstolo Paulo falou que esses dias seriam maus. Nós temos percebido que está difícil ganhar almas, porque o pecado tem se multiplicado. Nós sabemos que nos dias hoje são difíceis, que as pessoas não estão crendo mais na palavra de Deus, estão zombando. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim também com Noé. Então, amado, eu quero esta leitura também aqui no livro de Gálatas capítulo 5, do versículo 22. Veja o que a palavra de Deus diz. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Ela é bem clara para você que quer morar no céu com o Senhor. Se você quer morar com o Senhor, quer a tua salvação, veja bem o que diz no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 20. Que as obras do Espírito, a obra do salvo, elas não são desta maneira: a idolatria,
a feitiçaria, a inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Há pessoas que estão na igreja, mas sentem inveja de outros, obreiros com invejas ministeriais, crentes com inveja de outras, porque muitas das vezes sabe louvar, muitas das vezes porque tem intimidade com o povo, porque tem uma palavra abençoada. Querido, Deus está aí para dar talentos e tem dado. Quando Ele te chama, você já tem o seu talento. É você que tem que exercitar, é você que tem que buscar a Deus em oração, é você que tem que praticar para oferecer a Deus um sacrifício agradável. Contra essas coisas diz que a Bíblia, que você não herdarão o reino do céu. Mas não sou eu que vou dizer que você vai ficar fora do reino do céu. É você que vai fazer uma autoanálise e vai ver se você está praticando uma dessas coisas que eu li, a qual vão tirar a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu, é o apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou escrito hoje. Mas a obra daqueles que hão de ser salvos, a obra daqueles que verdadeiramente são servos do Senhor Jesus, que estão cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que a boca fala tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no coração, ou seja, tudo aquilo que o coração está cheio. Veja a diferença das obras. Mas o fruto, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas você não vai ser condenado. Você vai entrar diretamente para a glória do Senhor. Estas obras estão contidas nas 5 mulheres prudentes da palavra de Deus que eu li nesta manhã. Essas obras levarão essas mulheres, que é a noiva de Cristo, a estarem com o Senhor para todos sempre, no gozo eterno com Deus. Estas obras, ela tem purificado esta igreja, ela tem mantido as vestes da igreja limpa, purificada. Agora, quanto àqueles que estão com o azeite pela metade, que não estão providos do azeite, essas que não frequentam a escola bíblica dominical, essas que não frequentam o culto de doutrina, elas estão participando, elas estão praticando em muitas ocasiões as obras da carne que lhe tiram o reino do céu. A Bíblia diz que Deus é santo, querido. Nós precisamos ser santo. Não vá por essas pregações que estão fazendo hoje. Hoje não se prega mais a respeito disso, querido. Eu sou um obreiro que trago uma palavra da verdade, uma palavra que vai te conduzir à verdadeira santidade e te levar para o reino do céu. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus faça com que esta palavra grave e desperte o teu coração, para que você possa seguir a Deus com fidelidade e esteja apercebido, esteja atento, porque os sinais são grandes da volta de Jesus. Nós temos visto Jesus nos tocando o coração, fazendo aí sinais e maravilhas no meio do povo, resgatando ainda hoje povo para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem mantido ainda obreiros que não estão interessados em dinheiro, obreiros que estão interessados na palavra verdadeira, na palavra de salvação, e eu sou um deles, querido, pela glória do Senhor. Eu louvo a Deus porque Deus tem colocado isso no meu coração, de trazer a mensagem em cima daquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que eu quero falar para conduzir você para o que eu quero. Não, louvado seja o nome do Senhor. Querido, que Deus nessa manhã possa te abençoar, que Deus nesta manhã possa estar te tocando ao ouvir esta palavra. Que a palavra de salvação esteja gravada no teu coração, porque Deus tem me chamado, amado, para um compromisso. Eu sei que eu sofro, muitas das vezes eu sou perseguido dentro das igrejas, por falar a verdade, por pregar aquilo que a palavra diz, mas eu vou continuar, porque a Bíblia diz que aqueles que amam Jesus serão perseguidos, aqueles que verdadeiramente fazem a vontade do Senhor, fatalmente serão perseguidos. E se eu for perseguido por esse motivo, eu vou glorificar o nome de Deus, porque eu sei que eu estou incomodando ao inimigo de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra grave no teu coração, que você possa herdar, possa estar conosco naquele grande dia do Senhor. Amém.